Meu nome é Ricardo Birk, eu estudo filosofia aqui na PUC, e o título do meu trabalho é Hyperpolyglots and the Problem of How to Learn a Foreign Language. Eu vou abordar dois fenômenos que acontecem hoje em dia e que ninguém fala sobre o assunto. É uma coisa completamente óbvia e completamente esquecida. O primeiro fenômeno, eu vou tratar apenas do contexto brasileiro e eu vou usar inglês como exemplo, mas isso poderia ser falado em qualquer outro país e para qualquer outra língua. Por que aqui no Brasil as pessoas, todas as pessoas, estudam a língua inglesa durante anos e anos, quer seja na escola, ou no colégio, ou em cursinhos, ou com professores particulares, ou até na universidade, e após anos e anos estudando, não adquirem fluência? Como que esse fenômeno se dá e ninguém questiona isso? Como é que uma pessoa estuda 5, 10, 15 anos uma língua que é o inglês, que é uma língua muito fácil de se aprender, não tem mistério, é uma língua completamente simples em todos os tipos, em todas as questões, quer seja a nível fonético, quer seja a nível gramatical, quer seja a nível de vocabulário. Não existe uma dificuldade na língua inglesa. Não existe um sistema de casos que vem do latim e que existe em alemão e que existe em russo. Inglês é uma língua completamente simplificada e mesmo assim as pessoas não aprendem. Se vocês perguntarem, isso não é teoria, isso é uma questão empírica. Perguntem para os amigos de vocês quantos anos tu passou estudando a língua inglesa e tu se sente confortável falando inglês, assistindo uma palestra em inglês, escrevendo um texto em inglês, assistindo um filme em inglês? A resposta vai ser, na maior parte dos casos, não. Como que isso se dá e ninguém fala sobre o assunto? É um mistério que acontece com cada indivíduo e parece que cada indivíduo toma isso como norma. É norma fazer um cursinho, tanto faz o curso que seja o Wizard, seja IASO, seja na Alexis, aqui da PUC, as pessoas estudam a língua e não aprendem. É uma ideia simples e não é questionada. Simultaneamente, há um outro fenômeno, que é o fenômeno de poliglotas. Como que ninguém fala sobre poliglotas ou hiperpoliglotas? Cara, aqui é necessário fazer uma definição do que é um poliglota e o que é um hiperpoliglota. Um poliglota é entendido como uma pessoa que estudou mais ou menos 10 línguas e tem um entendimento de cerca de 5 ou 6. É uma pessoa que se sente confortável vivendo, experienciando, lendo, conversando, ouvindo em cerca de 5 ou 6 línguas. E depois existem mais umas 4 ou 5 línguas que a pessoa estudou e que não adquiriu fluência, normalmente por uma questão de escolha. A pessoa simplesmente não deu continuidade ao estudo. Hiperpoliglotas são pessoas que estudaram 20, 30, 40, 50 e por aí vai línguas. E tem um determinado grau de fluência em cerca de 20 línguas. Existem pessoas no mundo que sabem ler em 30 línguas. Como que isso não é uma coisa falada na academia? Como que é um fenômeno ignorado? Se nós temos a preocupação, uma nota, eu não sou um linguista, eu não faço a mínima ideia do que você estava apresentando. Eu já ouvi falar, porque eu já estudei um pouquinho de linguística, eu tenho noções do que você estava falando. Mas eu não trato com linguística dessa forma. Eu trato com como aprender uma língua. O meu interesse, enquanto poliglota, é viver línguas. Eu não tenho tempo, eu não posso me dar ao luxo de estudar uma língua durante 5 anos. Eu não tenho esse tempo na minha agenda. Se eu vou estudar uma língua, eu tenho que chegar a um nível avançado nessa língua em 1 ano. 1 ano, 2 anos no máximo. É o tempo que uma pessoa normal levaria para adquirir fluência numa língua. Então, para mim é completamente bizarro o fato de uma nação inteira ser composta. O Brasil ser um país extremamente multicultural e não existe uma razão pela qual as pessoas no Brasil não podem falar 2, 3, 4, 5 línguas. Não existe uma razão para isso acontecer.
Isso é incluindo a questão social. Eu vou chegar nisso mais para frente. As várias pessoas com quem eu converso sobre o assunto, eu sou professor, eu leciono inglês e alemão. Todas as pessoas que eu conheço, com quem eu converso sobre o assunto, me trazem os mesmos problemas. Todos têm as mesmas pseudo-dificuldades. Eu tenho dificuldade com gramática, eu tenho dificuldade com vocabulário, eu me esqueço de palavras. Essa é uma das minhas favoritas. As pessoas, elas acham que elas esquecem de palavras. E elas não sabem por quê. São duas palavras que explicam isso. Eu não sei se você é estudado aqui na Faculdade de Letras. Uma coisa chamada spaced repetition. A pessoa, ela tem uma tendência a esquecer a palavra que ela aprende, e é uma coisa perfeitamente natural. Quando a primeira vez que eu vejo uma palavra, se eu vejo a palavra Stuhl em alemão, que eu falo em alemão para vocês não saberem que é chair, Stuhl. A primeira vez que vocês escutam essa palavra, a palavra tem um determinado nível de retenção na memória de vocês. À medida que o tempo passa, isso vai diminuindo. E a primeira vez que isso acontece, o nível de retenção é muito pequeno. Ele é quase minúsculo. Acontece frequentemente. Um aluno viu uma palavra num texto que eu leio para ele, e 10 minutos depois o aluno reclama que ele esqueceu aquela palavra. Não, e o pior, não é só que ele reclama, ele se xinga. Essa noção a relação do indivíduo com o objeto de estudo, que seria uma língua, é muito estranha. O sujeito acha que se ele esqueceu uma palavra, que ele é o burro. Ele está errado, tem alguma coisa errada com ele. Façam a experiência de perguntar para as pessoas que vocês conhecem qual é a relação que elas têm com o vocabulário, com aprender novas palavras. No momento que a pessoa entende que existe uma coisa chamada spaced repetition, que é uma repetição por espaços necessária para a pessoa reter o conceito, a pessoa, ela perde essa noção de que ela é culpada, ela perde a noção de culpa, que tem alguma coisa errada com ela. É estimado, por alguns estudos que foram feitos com relação a esse conceito, que a pessoa tem que ver e rever a palavra 7 vezes. Claro que isso é um número, ele é semi-científico, poderia ser 5 vezes, poderia ser 10, depende do conceito, depende da importância que a palavra tem na vida pragmática do indivíduo. Então, esse é um problema que existe. O outro problema que existe com pessoas que são monolíngues, e o mesmo, quando eu falo monolíngues, eu não estou apenas falando monolíngues, eu falo bilíngues e trilíngues. Eu conheço pessoas que falam 3 línguas, que não fazem a mínima ideia de como aprender uma língua e têm as mesmas dificuldades que um monolíngue. Como é que se dá essa relação de que o sujeito, ele acha que errar é ruim? Porque quando eu vou tentar falar uma língua, e eu cometo erros, e as pessoas acham que isso é ruim. A percepção que os meus alunos têm, que é a mesma que qualquer outra pessoa tem, pessoas que não são poliglotas, parece que eles querem adquirir um elevado grau de fluência na língua, e depois eles vão falar. Quão absurdo é esse conceito? O quão distante da realidade ele é. Quando tu pega uma criança, um bebê, ele passa 2 anos, não pio, ele não fala uma palavra durante cerca de 2 anos. Ele só absorve. É só input, é só coisas que entram no ouvido da criança. Depois de 2 anos, ela começa gradualmente a falar. Você já viu uma criança que não comete erros numa língua? O quão bizarro seria encontrar uma criança de 3, 4 anos que fala como um adulto? Isso seria uma coisa completamente surreal. Da mesma forma, como é que uma pessoa que está estudando a língua que for, depois de 3, 4 meses, ela quer começar a se expressar verbalmente na língua, como é que ela espera que ela não vai cometer erros? Esses 2 tipos, a noção das pessoas elas esquecerem o vocabulário e elas não quererem cometer erros, são 2 exemplos de muitos que eu poderia entrar. O modo que monolíngues, bilíngues e trilíngues veem uma língua. É a percepção que os indivíduos têm com um objeto de estudo.
E eu não entendo por que professores não falam sobre o assunto. Cara, eu entendo no sentido de professores que são bilíngues, que é a maior parte dos casos dos professores no Brasil. Eles falam português, que aprenderam como língua materna, e eles aprenderam uma língua. Uma língua. Eles passaram pelo processo de aprendizagem uma vez. Eles conheceram um tipo de método. Os métodos que existem em escolas, colégios, cursinhos, na Lexis, no que for, é sempre o mesmo tipo de método. É sempre um livro didático. Se vocês fizerem a experiência e forem em vários cursinhos de inglês que existem aqui em Porto Alegre e perguntarem qual é a metodologia de vocês, cada um deles tem um livro específico que eles tratam como se fosse o segredo para aprender uma língua. Cada um tem a percepção completamente ilusória, quase esquizofrênica, de que eles têm o segredo. É como se fosse uma caixinha de tesouro. Eles têm a coisinha e só aquele curso vai te ensinar uma língua. Não é bizarro que cada cursinho fala isso? Eu já ouvi uma pessoa da Wizard falar que a metodologia de ensino da Wizard ela é cientificamente comprovada. Como bizarro é isso? Se de fato fosse cientificamente comprovada, não existiria mais outros cursos. Não existiria. A ideia é, por que poliglotas não são estudados? Em 2012 saiu o que é pensado ser o primeiro livro, que é um estudo sobre o fenômeno de poliglotas. 2012. Em 2013, eu lembro de ouvir um hiperpoliglota falando que estavam estudando a maneira que ele aprende russo, para entender como é que um hiperpoliglota aprende uma língua, para depois tentar imitar. Por que os métodos são singulares? Por que é pensado que uma língua é para ser aprendida de maneira linear? Ah, tem este caminho, tem este método. Se vocês ouvirem poliglotas no YouTube, e eu imagino que uma boa parte de vocês, se não todos, compreendem inglês falado, se vocês só digitarem polyglots ou hyperpolyglots no YouTube, vocês podem ouvir dezenas de poliglotas falando como eles aprendem línguas. A ideia é muito simples. Eu vou fazer o que eu quero, quando me dá vontade, utilizando os métodos e materiais que eu gosto. Por que é tão bizarro pensar que eu posso aprender línguas me divertindo? Por que aprender tem que ser uma coisa ruim? Por que tem que ser um saco? Por que tem que ser fazer exercícios de gramática para preencher blanks? Por que tem que ser com tabelas de vocabulário para tentar aprender a língua? Por que não pode ser vivendo a língua? Por que poliglotas conhecem dezenas de métodos? É uma questão muito simples. Vocês conhecem um programa chamado Rosetta Stone, ou Link, ou o que é Graded Readers, ou Assimil. Ou vocês conhecem o que é Scriptorium, ou Shadowing. São noções muito simples que poliglotas lidam todos os dias. Só que não são noções que são faladas na academia. É uma coisa, são métodos e técnicas e materiais completamente ignorados para que existam, dentro da PUC e dentro do Brasil, para que possa existir escolas de idiomas. Imagine quão absurdo seria uma escola de idiomas em que o docente apenas apresenta métodos e técnicas existentes e deixa com que o estudante construa o seu próprio caminho. Vocês podem pensar, mas ele não ia cometer uma série de erros. Não. Poliglotas fazem isso, eu faço isso, e isso simplesmente não se dá. Existe uma necessidade enorme dentro da academia de tornar línguas acessível a qualquer pessoa. Não só dentro da academia, não só pessoas que fazem parte da academia, mas pessoas que fazem parte de fora da academia. Especialmente pessoas pobres. Existe uma diferença enorme entre pessoas que falam várias línguas e pessoas que falam uma língua. Vocês podem ver, perguntem para os professores de vocês. Os professores de vocês falam 2, 3, 4, 5 línguas. É o que acontece na filosofia. As pessoas falam várias línguas porque existe uma diferença entre as pessoas. Então, as pessoas que falam várias línguas, elas vão para uma camada social, para um determinado status social. As pessoas que falam uma língua, elas ficam na camada social mais baixa.
não existe custo, hoje em dia, por causa da internet, para uma pessoa aprender uma língua. Então, a aprendizagem, o ensino de línguas, poderia ser uma coisa que altera a perspectiva que as pessoas têm num contexto social e abre, o mais importante é que abre possibilidades para todas as pessoas. Obrigado.